Fala, meus amigos. Sou o Diogo, aqui é o Papo Objetivo. Aqui vamos tentar tratar de temas complexos, difíceis, mas de uma abordagem com uma linguagem muito mais palatável, muito mais fácil para todo mundo entender. Comigo aqui tá Luiz Augusto, Rodrigo Teixeira, Bruno Oliveira, Elaine Rodrigues. E o tema de hoje, quer saber qual que é? Espera aí depois da vinheta. Nos últimos tempos, a gente ouviu falar muito de privatização, que estatais não dão lucro, que são ineficientes. Aí eu te pergunto, Luiz, por que estatais precisam dar lucro? Bom, vamos lá. A pergunta é se as estatais necessariamente precisam dar lucro. Mas antes de responder a pergunta, eu acho que a gente tem que começar com a definição de estatal. E aqui pode ficar um pouco complexo, um pouco complicado, mas eu acho que é necessário mesmo assim. Então, o estatal é uma empresa criada por lei, né? A estatal ela pode existir tanto na esfera municipal, ou seja, na sua cidade, no seu estado, ou em âmbito federal. E o controle da estatal pode ser 100% do poder público, e neste caso a gente chama a empresa estatal de empresa pública, ou pode acontecer de a iniciativa privada participar do quadro societário junto com o poder público. O poder público, neste caso, ele vai deter a maioria das ações votantes, é o que a gente denomina de sociedade de economia mista. Então, acho que todo mundo conhece a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, é uma empresa pública. Não tem participação de capital privado. O Banco do Brasil, por outro lado, é uma sociedade de economia mista. Ou seja, o poder público ele é detentor da maioria do capital votante, né, das ações votantes. Porém, a iniciativa privada também participa da administração do Banco do Brasil. Além dessas diferenças básicas, existem várias outras, né, como a forma de contratação de seus funcionários, o juiz competente para julgar as ações movidas em face de uma empresa pública não é o mesmo, necessariamente, né, que o competente para julgar uma sociedade de economia mista. Enfim, tem outras diferenças, mas acho que o foco não é hoje. E eu acho também que tem uma pergunta aí, Diogo e demais colegas, que deve anteceder aquela pergunta sobre a questão do lucro. Por que, afinal, o Estado deve ter empresas? E eu acho que isso é importante. A gente tem na nossa cabeça uma ideia comum de que empresa é algo exclusivo ou por natureza da iniciativa privada. Talvez não seja bem assim. Então, em resumo, existem alguns setores, existem recursos estratégicos cuja exploração ela é de grande interesse público, né? Então, é um interesse coletivo que justifica a criação dessas empresas por meio de lei. Então, vamos imaginar, para tentar ilustrar, o Brasil anterior a Getúlio Vargas. Naquela época, a economia brasileira ela era estruturada basicamente pelo modelo primário exportador, ou seja, na produção de bens primários para sua exportação, como café, cacau, cana-de-açúcar, carne. Essa era a base da economia brasileira. E aí eu pergunto a vocês, qual era a classe dominante à época? A oligarquia agrária. Qual seria o interesse da oligarquia agrária em impulsionar a industrialização do país? E mesmo que tal interesse existisse, será que essa mesma oligarquia teria capacidade de promover a instalação da indústria de base no Brasil? Certamente que não. A Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce, a Petrobras e várias outras tantas empresas criadas pelo Estado foram as responsáveis por impulsionar o crescimento do país e de outros setores industriais brasileiros. E isso só ocorreu. Isso não é exclusivo do Brasil, tá, gente? Isso é no mundo inteiro. Isso só ocorreu graças à participação do Estado no domínio econômico. Imagine o seguinte, se lá nos seus primeiros anos de existência, na década de 50 ainda, a Petrobras não gerasse lucro, e é muito provável que nos seus primeiros anos ela não gerasse lucro, o Estado ele deveria deixar de apostar na exploração petrolífera? No começo, sequer se acreditava que no Brasil tinha petróleo. Foi um tiro no escuro, quase, né? E hoje, graças ao esforço dessa imensa estatal que é a Petrobras, descobriram-se várias bacias petrolíferas na costa brasileira.
e mais recentemente, como todos nós sabemos, o pré-sal, que é uma das maiores reservas de petróleo do mundo. E tudo isso graças ao esforço de uma estatal, né? Será que se a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, não fosse lucrativa, o governo deveria ter desistido do programa de substituição de importações? Também não, né? Então, o que a gente tem que entender é que o fundamento primordial, o fundamento que justifica a empresa pública não é o lucro, é o interesse público. Tá? Eu não digo que empresa pública não possa gerar lucro. Pode gerar lucro. Mas eu digo que este não é o principal objetivo da empresa pública. Isso tem que ficar muito claro. Tá? O fato é que o Estado ele pode assumir um risco que a iniciativa privada geralmente não assume. Então, qual seria, por exemplo, um empresário maluco para investir na maior tecnologia de perfuração em profundidade do mundo, sem ter a certeza de que o petróleo pudesse ser encontrado lá embaixo, 2, 3 quilômetros abaixo do nível do mar, sem a certeza de que tem petróleo lá embaixo? Qual empresário gastaria tamanha quantidade de dinheiro, de recursos, sem a certeza do retorno financeiro? Quem iria pagar para ver? Né? E hoje a gente pode sentir orgulho da Petrobras, empresa, né, a empresa que detém a maior tecnologia de perfuração exploratória, né, em profundidade. E isso, mais uma vez, se deve à capacidade do Estado absorver riscos em prol de um bem maior, de um bem coletivo. Né? E complementando, é importante entender que a estatal, embora ela tenha uma participação no domínio econômico, a participação vai muito além disso. A Petrobras, por exemplo, assim como outras tantas estatais, os Correios, a Caixa, o Banco do Brasil, ela é indutora do desenvolvimento não só econômico, mas social do Brasil. Né? Então, a soma de recursos investidos por estatais em pesquisa, em cultura, em esporte, em projetos socioambientais, são muito maiores do que qualquer empresa 100% privada. Basta a gente ir ao cinema assistir um filme nacional. A gente olha lá as patrocinadoras. A Petrobras sempre está no meio, patrocinando filme brasileiro, peças teatrais. Por quê? Porque essas empresas, como elas têm que atender o interesse público, o seu compromisso é social, não é um compromisso exclusivamente com o lucro. Né? Então, só para encerrar aqui, o que as pessoas não podem ignorar, Diogo e colegas, é que existe um real e importante conflito de interesse entre maximização de lucros, que é o objetivo maior da iniciativa privada, e o bem-estar social. Como visualizar esse conflito? Então, por exemplo, hoje a gente vive num mundo que aspira pela redução de consumo, pela redução dos recursos hídricos, pela eficiência da utilização dos recursos naturais. Então, como a privatização do fornecimento de água pode colaborar com a redução do consumo? Se a companhia de água, uma vez privatizada, tem como objetivo o lucro, em tese, ela quer que as pessoas consumam mais água para gerar mais lucro. Mas consumir mais água e gerar mais lucro para essa empresa atende aos anseios da sociedade por um mundo que aspira pela preservação do meio ambiente, por um mundo sustentável? Não. Existe um conflito real de interesse. A gente não pode se olvidar disso. Nós não podemos nos esquecer disso. Então, a gente não pode se iludir. A única forma de manter os seus lucros em uma sociedade compromissada com a redução do consumo é justamente aumentar o valor da tarifa ou pressionar o governo para que autorize esses aumentos. Né? E aí o que acontece? A tarifa, que era acessível ao pobre, deixa de ser. Então, resumindo, no caso de uma companhia fornecedora de água, de abastecimento, né, a população passa a se conscientizar, passa a reduzir o consumo de água. Como é que essa empresa mantém os lucros? Aumenta a tarifa da água. Ou pressiona o governo para que autorize um aumento percentual que garanta o lucro da empresa. E quem sofre com tudo isso? Quem sofre com tudo isso é o pobre. Se o Estado tem interesse em assegurar fornecimento de gás, energia, água para toda a população, incluída grande parte dos brasileiros, que sobrevive com até um salário mínimo, né, será que a iniciativa faria o mesmo? A iniciativa privada faria o mesmo? Será que a iniciativa privada teria o mesmo interesse público, o mesmo compromisso de fornecer esses recursos
de primeira necessidade para toda a população, a gente tem que pensar que grande parte da população brasileira, a maioria da população brasileira, vive com até um salário mínimo. E ainda que houvesse uma tremenda regulação do setor por parte do Estado, uma regulação para impedir o aumento de preços, né? Será que a empresa privada seria capaz, mesmo sem o subsídio do Estado, de reduzir o preço de bens de primeira necessidade, como eu disse, como um bujão de gás, em um momento de crise como vivemos agora? Então, é mais ou menos por aí que eu queria iniciar. Entendi. Bacana, Luiz. É legal você ter falado essa questão da água, porque eu estava até conversando um pouco com o Rodrigo. Acho que eu devo ter alguns dados, algumas coisas para falar até da Sabesp, que eu acho que é um tema importante. Vamos pegar o caso da Sabesp. Em 2014 ocorreu aqui em São Paulo a crise de abastecimento de água, que afetou na sua grande maioria a população que vive na periferia, que ficava sem água durante o dia todo, a água só voltava na madrugada. Enquanto isso, nos bairros nobres e centrais, o fornecimento de água estava garantido. Nesse mesmo ano foi publicado um estudo que descobriu que 30% de toda a água distribuída pela Sabesp se perde em vazamentos das tubulações da própria Sabesp. Que conclusão que a gente pode tirar disso? Que se tivesse feito a manutenção, a gente teria 30% de água a mais no reservatório do sistema Cantareira e não seria necessário um racionamento. Agora, por que isso aconteceu? Porque a empresa foi privatizada. Então, o mais importante não é fazer manutenção do encanamento para garantir fornecimento de água para a população. O mais importante é garantir faturamento e lucratividade para os acionistas que estão investindo na Sabesp, que uma parte foi privatizada. O detalhe é que o maior acionista da empresa é o governo. Nesse mesmo ano, preocupado com a situação, o governo iniciou uma campanha para conscientizar a população para que ela economizasse água. A população entendeu e atendeu o recado, economizou água. Percebendo isso, o que aconteceu? O faturamento da empresa diminuiu. Aí esses acionistas pressionaram os deputados para que eles criassem um mecanismo na lei para que aumentasse a conta de água toda vez que a população economizasse, porque isso fazia com que o faturamento da empresa diminuísse. Então o importante não é fornecer água para a população. O importante é garantir lucratividade. Fornecimento de água fica em segundo plano. Certo? Aí a gente pode pegar o outro caso importante, que foi a privatização da Vale. Se ela não tivesse sido privatizada, talvez as duas barragens não teriam se rompido. Como ela foi privatizada, o que aconteceu? Houve o rompimento das duas barragens. O detalhe interessante é que foram emitidos com muita antecedência laudos que constatavam que a barragem estava com rachaduras e a qualquer momento ela poderia se romper. E por que não foi feita a manutenção? Porque o importante é o faturamento da empresa. Vidas humanas não têm valor. Entendeu? O importante é garantir a lucratividade. Eles sabiam que a qualquer momento as barragens poderiam se romper. E eles não fizeram absolutamente nada. Eles não tiveram nem a coragem de avisar a população do risco que ela estava correndo. Que aquela barragem rompendo poderia acabar inundando a cidade e matando uma série de pessoas. Que foi o que aconteceu em 2019 com Brumadinho. Então a população não sabia nem do risco que ela estava correndo. Eles não se preocuparam nem com isso, nem de avisar a população. E parece que nenhuma indenização para as pessoas que perderam seus entes queridos foi paga até agora. Porque essa empresa tem muito dinheiro, muito recurso, e ela acaba utilizando todo o seu poder financeiro para pagar escritórios de advocacia para adiar cada vez mais o pagamento de indenizações. Então esse é o custo da privatização para a população. A gente pode dizer que nesses dois casos está sendo atendido o interesse público na questão do fornecimento de água ou para garantir a proteção das populações que vivem próximas de barragens, que faz extração de mineral. Nenhum dos casos está sendo respeitado e sendo atendido o interesse público da população. Nem um pouco. O importante é garantir o lucro, o faturamento das empresas. Isso é importante.
Porque a gente está vivendo um momento de privatização velada. O que é uma privatização velada? Você não pode privatizar a educação. Porque, segundo a Constituição, a educação, né, é um serviço público que ele pode ser é dever do Estado, mas não é dever exclusivo. Então, a iniciativa privada ela pode ficar à vontade para explorar esse setor. O poder público, pela Constituição, não pode se isentar de oferecer educação. Mas você, principalmente, a gente que vive no estado de São Paulo e que vive esse império do PSDB há não sei quantos anos, a gente vive o sucateamento da escola pública e a gente sabe muito bem como é que funciona a estratégia do PSDB. Sucateia, 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 sucateia e vai gerando campo para a iniciativa privada entrar. Então hoje você vai na Brasilândia, no Jaraguá, em Taipas, cara, o que tem de escola particular é absurdo. É absurdo, creche, mas por quê? Porque é na ausência do poder público. Então o poder público ele vai chegando àquele mínimo necessário para dizer que oferece o serviço. É complicado. É a mesma coisa a gente vê em rodovia no estado de São Paulo, né? Concordo. Percebe aquela rodovia lá que está há 20 anos sem pavimentação, sem manutenção. Como se cuidar de rodovia fosse uma coisa muito complicada, né? Mas por quê? Para justificar no futuro a privatização, né? Aí isso aí a concessão pública, foge um pouquinho do tema que a gente está tratando. Às vezes a pessoa vem de outro estado e fala, nossa, que beleza, essas estradas que você tem, que vocês aqui paulistas têm. E eu pergunto a vocês, quando que a Castelo Branco foi na rodovia ruim? Quando que a Bandeirantes foi na rodovia ruim? Nunca, cara. Nunca. E hoje eu ando 30 e poucos quilômetros para trabalhar, eu tenho que pagar R$ 9,80 para ir, R$ 9,80 para voltar. Complicado, né? Complicado para mim não, porque eu ainda tenho um bom emprego. Complicado para quem mora no Polvilho, que é um dos bairros mais pobres de Cajamar, e que é no pé do pedágio, que a despeito da pessoa morar em Polvilho e trabalhar em São Paulo, porque, sei lá, talvez 80% da população, talvez nem tanto, Cajamar tem bastante emprego, mas com certeza uma grande parcela da população de Cajamar, principalmente de Polvilho, trabalha em São Paulo e tem que se espremer no ônibus intermunicipal, porque fica realmente inviável você pagar R$ 9,80 para ir, R$ 9,80 para voltar. Essas são as incoerências do Brasil, né? Você pensa, por exemplo, no município de Indaiatuba. Indaiatuba é um dos municípios mais ricos do estado de São Paulo. Indaiatuba, assim como vários outros municípios do estado, tem um pedágio na entrada do município. Né? Para sacanear mesmo, foi na entrada. Pois bem, o município de Indaiatuba é isento do pedágio. Indaiatuba é um município com uma renda per capita altíssima. Agora, Cajamar, que é um município pobre, o município não consegue isenção do pedágio para ir para São Paulo trabalhar, cara. Isso é Brasil. Entendeu? Mas por que também? Porque o fluxo de carros no primeiro pedágio da Anhanguera, que é este em questão, é altíssimo. Cajamar é o grande polo dos centros de distribuição do estado de São Paulo, tem se tornado. Né? Exatamente por isso não faria diferença nenhuma se esse munícipe não tivesse que pagar. Mas talvez seja para não abrir brecha, né? Agora o que incomoda é o seguinte, é cada cabeça uma sentença, porque um pedágio da isenção é uma decisão judicial que está isentando. Um juiz de lá isenta, o juiz daquilo isenta. O de acolá isenta e o outro não isenta. E o interesse público vai ficando assim, a ver navios. Queria te perguntar uma questão em relação a isso. Os pedágios, eles são feitos na divisa das cidades? Isso dificulta também alguma ação judicial para isentar ou não? Tem isso? Existe isso? Não, eu acredito que não, porque ainda que seja uma região limítrofe, a circunscrição, né, dos fóruns ela é bem delimitada, né? Então, não haverá, dificilmente vai ter um conflito de competência entre dois juízes, entendeu? Em razão de uma praça de pedágio. Pode até acontecer eventualmente, mas acho que isso não é o grande problema, ou talvez isso não seja proposital. Eu acho que a questão de instalar o pedágio na chegada ou saída de município é essa questão lucrativa. Onde eu lucro mais com a minha praça de pedágio? Aqui ou ali na boca do município? Ali. Então é ali que a gente vai colocar. Chega a ser covarde. Correto. Não querendo me estender, mas já me estendendo. Para quem conhece a Castelo Branco, tem um município chamado Boituva. Deve bater mais ou menos 120 km de São Paulo, 130 km de São Paulo. Tem um pedágio em Boituva, certo? Eu tenho uma tia, um primo que mora em Serquilho, que é uma região uma cidade da região de Boituva. Muito bem. Tem uma estrada vicinal que ela é anterior à praça de pedágio. É uma estrada vicinal que ela só tem uma função: ligar Boituva a Serquilho. Uma estradinha de nada. E a gente fazia o seguinte, até por ser mais curto o trajeto, a gente não pagava o pedágio. A gente entrava nessa estrada que antecedia um pouco a praça de pedágio e ia até a casa da minha tia. Agora, qual é o interesse público de você pedagiar uma estrada vicinal? Que liga um município a um outro município pequeno, dentro da zona rural.
Qual é o interesse público disso? Não existe. Não existe. Então a gente está vivendo um país, melhor dizendo, né, num estado, que faz concessão. Concessão pública virou troca de favor no Brasil. Pino, esse pedágio ele é estadual? Tem as rodovias estaduais e as federais, né? Aqui no estado de São Paulo, essa que eu estou falando é estadual, né? Esse específico, né? Esse que você disse. É estadual, é estadual. Mas não vai longe. Não vai longe você saindo de São Paulo, indo sentido Alphaville, ali pela Castelo Branco. Quando você chega no pedágio, antigamente a saída para você entrar no Rodanel era antes do pedágio. Tinha uma alça de acesso, mais ou menos a 500 metros do pedágio à direita, você saía e já entrava no Rodanel. Isso dos dois lados, né? Quando a CCR, que na época geria só o Rodanel, passou a fazer a gestão também da Castelo Branco, eles conseguiram o direito de fechar essas vias, essas alças de acesso. Então, se você passar lá e prestar atenção à direita, ali tem uma parte militar, você vê um gramado no formato de uma estrada, inclusive com as caídas para o lado, né? E aí você é obrigado hoje a passar pelo pedágio e pegar uma saidinha meia boca que vira e mexe, capota caminhão ali, porque ficou um ângulo terrível. Então, quer dizer, o cara ele estreitou, né, tinha um ângulo certinho para o pessoal, eles fizeram um estreitamento, os caminhões têm que reduzir absurdamente, faz uma alça extremamente difícil para virar, mas para conseguir o quê? Todo o fluxo de pessoas que pegavam a Castelo Branco para o Rodanel, agora paga dois. Você paga Castelo Branco e paga Rodanel. Só que você paga Castelo Branco por 5 km, 10 km talvez. Todos os pedágios do Brasil, eles são privados. Existe pedágio público? Não, eu acredito que ainda haja praças de pedágio... As federais, Pino? Em algumas... As federais estão passando por um processo de pedagiamento já faz tempo, né? Mas geralmente, as federais, o valor é muito mais módico, é muito mais acessível. E até a forma de pedagiar a rodovia é um pouco diferente. Em muitas rodovias federais, você vê muitos pedágios, porém com valores bem menores do que numa rodovia estadual, né? O que, de certa forma, é melhor, porque às vezes você vai, sei lá, de São Paulo até Itaquaquecetuba, é do lado. Você paga, não sei quanto que deve ser lá hoje, deve ser 3 e alguma coisa. Acho que não chega a R$4, entendeu? Agora, se você já vai de São Paulo até São José dos Campos, você vai pagar mais pedágio, mas todos nesses valores menores. Então, mas é um teve pouco mais no final do governo Dilma, no meio, meados do governo Dilma, ela fez uma regra para licitação de rodovias, onde a empresa que ganhava era que tinha o menor valor de pedágio. Era a empresa que conseguiria cobrar o menor pedágio. Por isso que as federais têm, talvez até por isso tenham mais pedágio, enfim, aí não sei o que disso desdobra, mas eu me lembro que tinha uma regra de licitação que era assim, quer dizer, a empresa que pegava é que dava a oferta pelo menor pedágio. Diferente de São Paulo. São Paulo... Legal. A gente não consegue entender como que o menor preço ele sempre é um critério dentro da licitação, né? Você tem diferentes formas de licitação, mas o menor preço sempre é um parâmetro, às vezes é o principal, às vezes é um dos principais, né? É dentro de uma ponderação que se faz com outros critérios. Mas não dá para entender como São Paulo consegue licitar, para entender dá, né? O Ministério Público finalmente está indo atrás dessa questão. Porque não é possível que nenhuma empresa tenha oferecido um preço menor. Né? Com certeza aí, existe um conluio de possíveis concessionárias, entendeu? Para conseguir esse valor absurdo de pedágio. É impossível. O Paraná, recentemente, que também é governado pelo PSDB, foi condenado, né? A concessionária confessou suborno, enfim... Não sei direito do caso, então não vou comentar, mas foi condenado justamente porque não respeitou as regras de licitação. E esse que é o problema. E agora eu repito mais uma vez, essa questão da gente pedagiar tudo, se um Estado não é capaz de administrar uma rodovia, gente, o que é cuidar de uma rodovia para um Estado? Não é nada. Não é nada. Se o Estado não consegue cuidar de uma rodovia, qual a impressão que as pessoas vão ter, que a população vai ter, que o cidadão vai ter,
do Estado administrando coisas maiores, com uma grande estatal. Isso cria um conflito na cabeça das pessoas. Então, Luiz, na verdade, não é que não seja capaz, né? Você acha que isso faz parte de um projeto? O Estado Sim, então. Sim, porque... com certeza. Mas, gente, vamos olhar que no final do ano passado, o que o Dória fez em São Paulo? No começo, final do ano passado, ele extinguiu a Dersa. A Dersa não existe mais em São Paulo. Ela foi extinta e todo o patrimônio dela, tudo ficou a Deus dará. Ela não tem mais um núcleo de gestão, ela não é mais uma empresa e as rodovias estão aí. Ou seja, é um sucateamento na lata mesmo, né? No sentido assim de que a Dersa era uma gestora, ela que fez o Rodanel, ela que era referência no Brasil nessa parte de gestão de rodovias e estatal, e ela foi extinta, sem nada, não foi nem vendida, foi extinta. Eu me lembro de ter ido pegar balsa ali em Bertioga, e os caras falando assim, que a gente não sabia o que ia acontecer. Mas tava operando, mas assim, imagina você pega uma empresa e fala assim, a empresa existe, está acontecendo, está dando lucro, você fala, agora você não existe mais. Porque quem que faz a gestão? Talvez o Estado assumiu isso, mas extinguiu a empresa, a Dersa, deixa de existir. Mas pensando em privatizar, com certeza, né? Com certeza, a forma mais estabelida de você sucatear. Quer dizer, eu quero sucatear uma empresa, eu tiro a gestão. Né? Você tirou todo o corpo diretivo, você deixou tudo as pessoas ao Deus dará, né? Eu acho que e isso é legal porque fala assim, assim como assim, todas essas empresas que foram faladas, né? A Vale, a Petrobras, a Sabesp, quer dizer, passam antes de ser vendida de forma velada ou descarada, como foi o caso da Vale, elas passam por um processo de sucateamento, né? Você pega, no caso como eu falei, em São Paulo, quer dizer, extinguiu a empresa, a Vale do Rio Doce, você cria sempre mecanismos ali para você poder, para o Estado poder vender as ações dele, e a preço de nada, né? Quer dizer, porque achava-se que a eficiência, né? Então, essa coisa também das pessoas trazerem o mito da eficiência. Então, eu trago o conceito de que eu não tenho, que o Estado é incapaz de dar eficiência, o Estado, por sua vez, cumpre essa função de não querer dar a eficiência, embora ele tenha condições, né, como o Luiz mesmo falou em relação à Petrobras, que desenvolveu a tecnologia de ponta no mundo para escavação de petróleo, quer dizer, os melhores engenheiros do mundo em escavação são brasileiros, então uma estatal mostra que pode fazer uma tecnologia de ponta, uma estatal mostra que pode ser uma das 10 maiores empresas do mundo, né? E você queria o mito de que o Estado não pode dar eficiência para nada, né? Exatamente. Dizer, não faz sentido algum, né? Como é que... Não tem sentido. Em Manaus, teve uma empresa em Manaus foi o primeiro estado que privatizou a parte de saneamento básico, né? E eu estava lendo que a pior avaliação de saneamento básico do Brasil é o de Manaus, que eles jogam esgoto nos igaraçus, né? E por quê? Porque não dá lucro tratar esgoto. Tratar esgoto não dá lucro em lugar nenhum do mundo. Várias cidades europeias que passaram pelo processo de privatização nesse setor estão sendo encampadas. E o poder público está tomando de volta porque percebeu justamente isso. Piora considerável na qualidade do serviço prestado. Mas em relação a isso... Porque tem que ser investimento, né? Mas eu queria falar uma coisa ainda. Mas uma coisa interessante, né, de todas as estatais que a gente vê, esse processo de privatização, é que, apesar delas serem sucateadas, apesar delas serem vendidas, levadas a isso, elas são vendidas muito abaixo do valor de mercado dela, mesmo pode todo o sucateamento que ela sofreu. Né? Você pega a Vale, eu estava lendo, ela valia 100 bilhões. Ela foi vendida por 3 bilhões. 3 bilhões é o que ela dava de lucro em menos de um ano. Ô Rodrigo, eu acho que o Rodrigo, você tinha alguns dados, né, Rodrigo, em relação a essa venda da Vale, não é isso? Parece que ela foi vendida, que nem ele acabou de dizer agora,
no valor de 3 bilhões mesmo, e no final de um ano da venda dela, da privatização, ela estava valendo em preço de mercado 100 bilhões, que nem ele acabou de dizer. Quer dizer, hoje ela vale 300. 300. E no próprio ano que ela foi vendida, parece que ela faturou muito mais do que o valor que ela foi vendida. Então tem essa questão, é complicado, não dá para entender. Eu acho assim que muitos políticos acabaram sendo eleitos com aquele jargão de que eu sou o gestor. Eu acho que o Estado não é uma empresa para ser gerida, ele é diferente. Então, existem interesses que são conflitantes. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre me pergunto, o Brasil não é um país que entra em guerra, ele não está sendo ameaçado por nenhum outro país. Quanto custa para manter o exército? Essa que é a pergunta. Já que a gente, praticamente, a gente tem um pacto de proteção em relação com os Estados Unidos, no caso. Quanto que custa para manter o exército? E muitas vezes o exército ele serve para ameaçar a democracia aqui no Brasil. Não dá para entender. Então, qual que é a lógica aí? Qual que é o interesse? Eu acho, Rodrigo, que tem um ponto que a gente podia olhar, que é assim, o que está por trás de tudo isso, né? Por exemplo, assim, a que projeto de país isso serve, né? Porque se você pegar o caso da Petrobras que o Luiz trouxe, né? A Petrobras teve está sendo, vamos dizer assim, né? Privatizada aos pedaços, né? A distribuidora foi privatizada aí, né? Mas é uma distribuidora imensa, né? Mas aí se você pega os poços de petróleo que foram loteados, né? Quer dizer, aí você volta um pouco. O que era a pauta no governo Dilma quando se falava de pré-sal, os royalties de petróleo? Era a maior verba, a maior percentual dessa verba iria para a educação. Então, o Brasil, ele se sabota. O Brasil se sabota por quê? Porque quando ele consegue construir, primeiro quanto que investiu para conseguir a tecnologia de perfuração do pré-sal? Pum. Quanto que ele investiu para conseguir garantir que lá tinha petróleo? Pum. Quer dizer, é dinheiro público, é dinheiro de todo mundo, né? E tal. Quando consegue, ele olha e fala, vamos agora reverter isso para a sociedade. Educação, saúde, né, e cultura. Quer dizer, é o que ultimamente ninguém está dando, o governo não dá nenhum valor, né? E aí esse projeto de governo que serve. E aí você vê, nesse momento em que isso é a pauta, essa pauta simplesmente ela sumiu. Ela se esvaziou tanto que muita gente nem lembra que isso era falado. E aí, o que está por trás, né, de toda aquela Lava Jato, o Luiz, numa conversa, né, particular, ele falou o sucateamento da Petrobras através da própria Lava Jato, né, que pegou uma das 10 maiores empresas do mundo aí, e começou a bater, e através da mídia dá aquela sensação de que estava, né, que não tinha eficiência, não tinha não sei o que lá. Quer dizer, e aí as pessoas compraram esse discurso, começa essa privatização velada, e de repente você tem, nem no ano passado, o valor da gasolina indexado ao dólar, no momento que o dólar está mais volátil impossível, né? Quer dizer, você não tem estabilidade nenhuma com o dólar. E aí você fala, como é que pode uma estatal estar fazendo isso com seus acionistas, que é o povo? O maior acionista da Petrobras é o povo, né? Então, não faz. Quem tem uma empresa para se sobretaxar? Quer dizer, se você tem uma empresa de celular, de telefonia, impossivelmente você vai ter o seu serviço de graça, né? Você não vai pagar conta de telefone, muito possivelmente. Eu não conheço um gestor que cria uma estatal, uma empresa, para ele pagar mais caro pelo serviço dele, né? Não dá para entender isso. Só se entende dentro de um projeto de país, né? Quer dizer, que aí a gente começa a amarrar narrativas, e aí a gente entra naquela coisa, é o pessoal do mimimi, é aquilo, né, que o pessoal gosta de falar, mas nada mais é do que você pegar todas essas coisas incoerentes e colocar numa narrativa, e não tem outra narrativa que não seja de que é muito interesse privado em cima de um recurso de um país do tamanho como o Brasil, quer dizer, vamos falar assim, território, não precisa falar mais nada, né? E riqueza natural, não precisa falar mais nada, e uma economia, que é uma das 10 maiores também do mundo, né? Extremamente explorável, né? Tem muito para explorar dentro do Brasil. Quer dizer, o Brasil tem uma classe média extremamente pequena,
perto do que ele pode ter, né? Então, quer dizer, se você agora desmonta esse Estado forte, e aí você entra explorando, né, de uma forma pesada, só que aí é onde o mercado não olha, que ele está matando o consumidor dele no futuro. Uma coisa que eu dei uma lida geral, o Brasil hoje ele é o terceiro país mundial que tem mais estatais. Ele está atrás da Hungria e da Índia, né? Pelo que eu li, eu achei dois números, né? 134 e 138 estatais. Eu não sei qual que está certo, eu achei esses dois números, né? Aí tem, você vê que 46 das estatais, elas têm o controle total da União, 88 é indireto da União, 28 são não dependentes do Tesouro Direto, 18 são dependentes do Tesouro Nacional. Aí, a questão que eu coloco é o quê? Precisa de todo esse número de estatais? É necessário ou não? Dava para ser revisto isso? Por exemplo, as 88 estatais indiretas da União, você tem Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, que são estatais que elas geram seu próprio lucro, não dependem do Tesouro Nacional para colocar. Mas, por exemplo, pelo que eu li, a Embrapa, a empresa brasileira de serviços hospitalares, elas dependem totalmente do Tesouro Nacional para sustentar pagamento de folha de salário, para funcionamento geral. Isso daria para se repensar ou não? Assim, só fazendo uma provocação aí, emendando com a sua. Qual é o interesse econômico da iniciativa privada nessas que não são as galinhas dos ovos de ouro? Então, a Embrapa fora de cogitação, né? A Embrapa, ela é um outro motivo de orgulho do brasileiro. A gente tem que se orgulhar dessas estatais, né? A Embrapa é uma delas. E tem outra coisa, a gente tem uma universidade que produz muito pouca ciência, né? Então, você tem uma iniciativa privada aqui que ela não é tão comprometida, ela não tem tanto espaço para desenvolvimento científico e atuação em outras áreas, quanto em outros países. E na ausência desse estímulo, o Estado acaba criando, imagino eu, empresas, né, para atuarem nesse setor. Eu acho que tem algumas outras formas também que estão ganhando corpo no Brasil, como as atividades de fomento. Então, quer dizer, é uma determinada área, uma área X, é uma área de interesse relevante, interesse coletivo, interesse social, mas o Estado não investe diretamente. Porém, como é uma área não atrativa ao capital privado, o que o Estado oferece é fomento, né? Então, ele vai estimular através de subsídio e outras formas de fomento, né? De estímulo para que essa determinada área seja explorada pela iniciativa privada e não diretamente pelo Estado. Não, entendi. Então, todo mundo quer privatizar a Petrobras, a Eletrobras, mas ninguém quer privatizar... Isso aí todo mundo quer. Entendi. Isso aí todo mundo quer. A Embraer... As outras talvez nunca vão ser nem propostas, né, para privatização, porque exatamente a privatização que a gente vê no Brasil, ela não parte do interesse do Estado para o público. Isso. Pro privado. Ela parte do privado para o Estado. Né? Então, existe todo... Antes de qualquer coisa, voltando ao sucateamento, o que é sucateamento? É quando o Estado cede ao lobby. Né? Então, os caras estão lá pressionando. Eu estava vendo uma entrevista, que inclusive eu vou indicar no final, com um advogado, né, que é Eloá Souza Cruz, que ele está com uma ação pública, né, contra a privatização da Vale, tentando até hoje reverter, né, essa privatização. E ele fala que o advogado do Fernando Henrique na época, o advogado da União na época, era o Gilmar Mendes. E que anos depois, em 2016, o Gilmar Mendes, já no STF, foi o responsável por tentar arquivar a ação dele. Né? E que depois, por não conseguir, ficou pedindo vista. Então, quer dizer, você vê que as pessoas que estão lá, que naquele momento estão cedendo à força do lobby, elas de alguma forma se perpetuam nesse poder por outros mecanismos democráticos, né? E que lá na frente ele continua preservando aquele interesse daquele pequeno grupo de lobby, né? Que assim, até é legal entrar nesse caso, o Eloá ele pede que seja devolvido para a nação o lucro, né? Porque o excedente ao lucro da Vale,
ele, por constituição, na constituição da empresa, ele era obrigatoriamente revertido por ações no Vale do Rio Doce, né? E vendo um tempo atrás uma entrevista com o Sebastião Salgado na Roda Viva, que aconteceu aí no mês passado, ele fala, na época que ele começou a fazer os trabalhos dele na Amazônia, né, de fotografia, tudo, ele fala da importância, e também dele ali, que ele é da região do Vale, da importância da Vale na parte cultural do país e principalmente na parte de identidade daquela região da Vale, do Vale do Rio Doce, né? E que foi se perdendo com esse tempo depois da privatização. Hoje, ele falou, é absurdo, assim, as pessoas, aquela comunidade que era tão, assim, que fazia parte daquela empresa, hoje ela é totalmente à parte da empresa e ela não tem identidade, porque tirou a identidade daquela comunidade, né? Quer dizer, as pessoas que são empregadas lá nem são mais as pessoas da própria região, porque trazem pessoas de fora, mas então, você vê toda a coisa, né? E amarrando tudo dentro disso, né? De que a quem serve, a que interesse serve, e como esse interesse ele se perpetua de uma forma que mesmo tantos anos depois você cai no mesmo lugar, né? Então, é do público, é do privado para o público, né? O interesse em estatizar. Então, essas outras vão ficar o léu. Legal, mesmo. Legal, Bruno, legal. Vamos lá, Luiz, você quer dar seus pareceres finais agora para a gente fechar esse assunto? Bom, você, Diogo, falou do número de estatais no Brasil, que realmente é muito alto, né? Juntamente com a Índia. Acredito que você tenha falado da Hungria. O primeiro que eu pesquisei, a Hungria é o primeiro lugar, ele tem mais ou menos quase 450 estatais, que é um número grande. Depois você vem a Índia com 250, não tem o número exato, eu pesquisei, não achei o número exato. E o Brasil com 134 a 138. Eu estou só fazendo uma provocação, se é necessário ter tudo isso ou não. Eu não tenho uma opinião formada exatamente sobre isso. Ô, Diogo, deixa eu só passar um dado, então. Desculpa, eu confio nesse número que você apresentou, mas assim, por conta do tipo de governo que existe na China, no caso, eu acredito que a China seja tem mais estatais. A China é outro ponto. É que lá é censura, não, né? Ele não vai divulgar esse número. Então, na China, por que eu não coloquei a China aqui nesse ponto? Só, até para vocês entenderem, eu também estudei. Parece que a China tem 5 mil, não sei, mas é meio nebuloso. Então a China acho que entra em outro patamar, entra em uma outra coisa. Mas a China é um sistema sui generis, né? É muita coisa. É bem específico lá. Eu acho que interessante. Então, por isso que eu não coloquei China, aqui. Mas o interessante da China é que ela tem participação em praticamente todas exatamente, as empresas. Não é exatamente. Que assim, participa de todos os conselhos de administração. Não, mas eu acho que assim, né? O Brasil tem muito estatal ou pouco estatal, isso a gente tem que analisar de acordo com a nossa realidade, né? Cada país tem a sua realidade. A gente tem que analisar a realidade do Brasil. Às vezes a gente tem uma mania de importar modelos de fora, importar números de fora, né? Políticas de fora. E a gente tem que pensar na complexidade do nosso Brasil e achar soluções dentro dessa complexidade, né? Muitas vezes aquilo que é aplicado lá fora não vai funcionar aqui dentro, né? Esse eu acho que é um ponto importante que a gente tem que lembrar. E também uma questão, eu acho que o brasileiro está perdendo vários fatores de agregação. Daqui a pouco a gente não vai se reconhecer mais como brasileiro, eu acho. Tem aquele físico americano, como é o nome dele? Ele agora faz a série Cosmos. Bom, depois o pessoal pesquisa aí. Né? Hoje é ele que conduz a série Cosmos. E tem uma palestra, eu estava assistindo dele no YouTube, e aí ele pergunta para o pessoal lá nos Estados Unidos, né? O que vocês sabem sobre o Brasil? Biquínis, né? Futebol, biquínis, samba. Né? E aí o pessoal, é isso aí mesmo, o Brasil é mais ou menos por aí. E vocês sabiam que o Brasil tem a quarta maior empresa de aviação do mundo? Né? Então, assim, a gente e o público ficou meio que espantado, né? Como assim o Brasil? O Brasil não é aquele país de terceiro mundo, lá onde se fala espanhol e a capital é Buenos Aires? Enfim. Mas a questão é que nós temos muita coisa para nos orgulharmos, né? E para nos identificarmos com elas. Isso trazer coesão para o Brasil. A gente está perdendo isso. A gente tem que entender que as estatais são nossas. Isso não significa que elas não possam ser, em algum momento, em certa medida, privatizadas. Assim como o Rodrigo, eu também não sou contra a privatização. Eu acho que a privatização ela é bem-vinda em muitos setores, mas em outros tantos não. Né? Então, a gente tem que pensar que elas pertencem a todos os brasileiros, e tem que pensar na função social que elas desempenham
e no potencial das estatais de gerar desenvolvimento não apenas econômico, mas social, né? Então, vender estatal a preço de banana, eu acho que não é a melhor saída para o país, né? Nem para o país, para o futuro dos nossos filhos, das nossas filhas, né? E é isso. Bacana, assim, Luiz, Diogo. bacana, Luiz. Rodrigo, quer falar um pouco? Final? Quero falar. A gente tem que procurar copiar os modelos que dão certo. Tem várias experiências no mundo, entendeu? De modelo estatal que dá certo e modelo privatizado que dá certo também. Então, assim, os americanos, no que é estratégico, os Estados Unidos, que é estratégico, eles tomam conta e fica sob o controle do Estado. Entendeu? Mas assim, a iniciativa privada ela pode ajudar em muitas áreas. Agora, assim, a gente tem que definir o que é estratégico. Eu acho que a energia é estratégico. O país tem que tem que controlar a energia. Porque assim, você imagina como falaram aí, se aumentar muito o valor da energia, quer dizer, muita gente não vai ter acesso. Vai prejudicar a indústria e assim por diante. Entendeu? Porque o Brasil ele tem que valorizar mais o mercado consumidor. Infelizmente, a gente não valoriza isso. Entendeu? Então, assim, a gente pega, por exemplo, a gente é muito parecido com os Estados Unidos em muitas coisas. A gente tem um território grande como eles têm, a gente recebeu muitos imigrantes, a gente teve escravidão por muito tempo como eles também tiveram, entendeu? Mas eu acho assim, eles sempre pensaram em ser um país grande, em ser um país que vai dominar, vai liderar o mundo. Eles sempre pensaram nisso. Agora o Brasil tem que pensar isso. O que você precisa investir? Investir, entendeu? Na economia interna. Fazer com que a população tenha ganho. Entendeu? A gente, que nem eu estava pensando, e até vou dar uma dica aqui de leitura, que é o livro do economista Ladislau Dobor aqui, que é a Era do Capital Improdutivo. Ele fala o seguinte, você pega, por exemplo, uma coisa que chama atenção. Superexploração do trabalho, entendeu? Está ligado a altíssima taxa de lucro. Quer dizer, a gente tem um grupo muito rico e uma população, infelizmente, muito explorada. Então, o que vai acontecer? O micro e o pequeno empresário ele vai ser prejudicado. Entendeu? Você vê, uma pandemia que não está durando agora, não chegou nem a 6 meses, muitas pequenas empresas elas estão correndo o risco de quebrar. Entendeu? Agora imagina se a gente tivesse uma economia forte, todo mundo ganhando bem. Entendeu? Então, assim, a chance dessas pequenas empresas, que são as que geram o maior número de empregos, quebrar seria pequeno. Então a gente tem que começar a copiar um modelo que dá certo e descartar o modelo que dá errado. Eu acho que a ideia é essa. Então, assim, tem setor que tem que ser privatizado, porque o empresário ele conhece o setor que ele trabalha. O governante não conhece nada. O que ele sabe ele tenta administrar os recursos. A função do governante é essa. Entendeu? Eu sei da aula, mas eu não sei como é que fabrica um carro. Entendeu? Eu não sei qual é a melhor forma de fabricar ou produzir um smartphone. Eu não sei nada disso. Quem que sabe? São o empresário de cada setor. Então, assim, aquilo que for estratégico fica com o governo. Ele pode ter uma relação ali, privatizar uma parte, mas atendendo o interesse público. E aquilo atendendo novamente o interesse público da maior parte da população, ele pode privatizar. Que nem foi o caso da Telefônica. Entendeu? Ampliou o telefone para um número muito grande de pessoas. Então, foi na questão de universalizar e de dar acesso ao telefone fixo, foi uma coisa boa. Só um adendo que eu esqueci de dar a dica, Diogo. E assim, a gente passa para o Bruno. Só para a população ficar atenta, que é o seguinte. O Bruno falou de sucateamento. Sucateamento ele precede a privatização, geralmente, no Brasil. Né? Geralmente, porque nem sempre. O Petrobras é um caso diferente. E outras tantas serão casos diferentes. A gente está abrindo um precedente agora no Brasil para que escândalo de corrupção justifique privatização. Gente, isso não faz sentido. Escândalo de corrupção, a gente corrige, a gente combate. Isso não pode ser justificativa para a gente privatizar nada. Isso é um absurdo. Tá? E a minha sugestão aqui para o pessoal é um documentário sobre a Petrobras que se chama Bem Maior, que está disponível no YouTube. Dentro disso que você falou, Luiz, eu só quero dar uma acrescentada que eu lembrei agora, tá? O que ele falou, por exemplo, corrupção acontece no Estado, acontece em qualquer país do mundo. Entendeu? A gente sabe que, por exemplo, a Suíça, que é modelo de, entre aspas, combate à corrupção, ela é um paraíso fiscal.
Muitos dos dinheiros são desviados aqui, sonegados aqui, vai para lá. Então, ela, de uma certa forma, ela mantém a corrupção de modo universal em todos os países do mundo. E uma dica que a gente pode passar é um documentário do Netflix, que é A Rota do Dinheiro Sujo, que mostra a corrupção que a Volkswagen praticou nos Estados Unidos, falando que os carros não emitiam aquela quantidade de poluentes e vender para o mercado norte-americano, porque eles queriam entrar naquele mercado. Então, assim, e o judiciário alemão que julgou o caso não destruiu a empresa. A Volkswagen continua lá, entendeu? Então, no caso da Petrobras, eu acho assim, se destruiu muitos empregos. Agora, à custa do quê? Entendeu? Tem corrupção? Tem. Corrupção é do ser humano. Ele sempre vai cometer, infelizmente. O que a gente tem que criar é mecanismos de diminuição da corrupção e de fiscalização. Agora, acabar com a corrupção, infelizmente, as pessoas têm preço. Entendeu? É ruim isso, é ruim de falar isso. Assim, tem gente que vai falar assim, eu sou uma pessoa de princípio e eu não vou me vender por nada, mas muitas vezes isso acaba acontecendo. Então, quem não quer resolver seus problemas? Sim. Acho que só fazendo um adendo aqui à fala do Rodrigo, né? Eu acho que o caminho seria a gente fortalecer as instituições e os mecanismos de controle, né? E não acabar com a empresa por conta disso. Eu vejo que o brasileiro ele tem que sair numa questão assim de que ele se encontra como pessoa. Acho que o brasileiro não se identifica como brasileiro, ele não se identifica como sociedade. Ele se identifica como pessoa quando ele tem privilégios, né? Então, assim, para o brasileiro, ele ter sucesso é ele ter privilégios. Então, em tudo, né? Ele tem que se diferenciar em alguma coisa. Né? E aí a gente cria toda uma sociedade pautada em privilégios e uma política pautada em privilégios e um sistema financeiro pautado em privilégios. Então, assim, é muito errado isso. Então, eu tive a oportunidade de viajar a trabalho para a China algumas vezes, para alguns outros países, e eu tenho a sensação, quando eu entro em algum outro país, assim, os que eu fui, muito da Europa, mas a China é um exemplo legal, né? Porque o brasileiro tem sempre uma visão de que a China é uma tranqueira, né? O brasileiro, ele vê a China crescendo, mas ele acha que na China as pessoas vivem numa situação X, Y, Z, né? E sempre com uma coisa como se fosse menos do que aqui, né? Mas a sensação que eu tive em todos, e principalmente na China, é que você, quando chega nesses países, existe uma preocupação com o bem-estar das pessoas. Né? Existe uma preocupação em acolher as pessoas, e principalmente as pessoas que moram ali. Né? Óbvio, todos os países têm seus problemas. Eu não estou dizendo que a China não tem seus problemas, ele tem muitos, né? Mas eu acho que no Brasil, falta isso, você se sentir cuidado de alguma forma. Porque é isso, você pega uma estrada, você passa num buraco, você quebra o seu pneu, você está lesado. E aí, às vezes, nesse mesmo caminho entre a estrada e a oficina, você vai ter que pagar um pedágio para uma rodovia, porque você vai pegar 1 quilômetro, que é isso que a gente estava falando. Então, assim, a gente não se cuida, a gente não se olha, a gente não se identifica. Então, eu acho que enquanto o brasileiro não sair disso, de que eu não sou uma pessoa melhor quando eu tenho privilégio, mas eu sou uma pessoa melhor quando eu vivo num lugar melhor, né, em uma sociedade melhor, a gente vai se vender. Porque se você pega a questão da corrupção da Petrobras, as empresas que pegaram o loteamento do pré-sal, inclusive nesse documentário que o Luiz indicou, mostra, são as empresas mais corruptas do mundo, que corromperam governos no mundo, que entraram em processos de leniências e falaram do sistema que elas usavam para corromper, que são os mesmos que elas usaram no Brasil. E que elas molharam a mão de muita gente ali, que naquele momento está lá, e que, aí volta aquilo que eu falei, né? Essas pessoas que se perpetuam. Porque quando você pega o caso da Vale, da barragem que caiu e tal, por que não fizeram nada? Por que depois de morrer tantas centenas de pessoas, a gente ainda está na iminência de qualquer momento, de repente hoje, caiu outra barragem? Não é que é uma situação que acabou, porque simplesmente não mudou nada em legislação para esse setor, nada. E por que não mudou? Porque os caras pegaram muito dinheiro que poderiam ter colocado para resolver os problemas de Brumadinho e Mariana para comprar político, né? Para garantir. Então, enquanto o Brasil não se olhar como nação, como povo,
e ver que o recurso dele tem que ser para o bem-estar dele, a gente vai ser uma aberração mesmo. Assim, eu acho que para o mundo o Brasil é uma aberração, porque ele só não é o que ele poderia ser porque internamente ele não quer, ele não se propõe a ser. E é isso que não dá para entender, né? Eu só queria, só complementar o que você está falando aí, eu queria entender, quando você fala que o brasileiro, mas você não está falando da população em si, está falando sim dos governantes, correto? Eu falo de tudo, Diogo. Eu falo de tudo porque, assim, a população... hoje eu fui... eu tenho uma empresa e eu estou vendo a possibilidade de contratar um seguro-saúde para os funcionários. E a forma como o vendedor me vende, o vendedor é um cara muito, muito competente, eu gostei muito dele, mas a forma como ele me vende é me vendendo o privilégio. Primeiro me colocando onde ele acha que eu deveria estar como gestor, e depois colocando para os meus funcionários lá embaixo. Porque a lógica das pessoas não é essa, né? Se eu penso em mim, eu me resguardo, eu dou lá embaixo. Então, eu acho que tudo, eu acho que é o brasileiro, porque é o brasileiro que compra uma narrativa, como a da Lava Jato, e consegue destruir o país dele, como destruiu nesses 2 últimos anos. O que o governo Temer e o governo Bolsonaro fez para o país foi acabar com o país. Gente, quem faz isso? Quem se sabota a esse ponto de acabar com as instituições, de coisas que sempre funcionaram, que décadas funcionaram, deixar de funcionar, como, por exemplo, a atuação do Exército na Amazônia. O Exército sempre foi uma instituição que preservou a Amazônia de forma exemplar, e hoje está sendo conivente com uma coisa que leva à destruição daquilo que por tantos anos... Então, eu abro a tudo, sabe? Acho que todo brasileiro precisa fazer essa reflexão de que país que ele quer. E não é só para votar de 4 em 4 anos, não é? Mas assim, gente, no dia a dia, é na minha gestão da minha empresa, é na forma de relacionar com o meu vizinho. Legal. Gente, a gente se estendeu bastante. Elaine, você quer colocar alguma coisa? Só para fazer ferramenta aqui, acho que deixar mais uma indicação e um questionamento, né? Em relação a isso que o Bruno falou, achei fantástica. Eu não sabia que a gente ia chegar nessa conclusão. Achei muito legal, Bruno, gostei muito. E eu indicaria o livro do Gessé, da elite do atraso, né? Quando o Bruno fala, eu acho que não só a elite, agora ele também faz uma reflexão geral. Mas a gente realmente, assim, ao mesmo tempo, quem no nosso país, por conta dos privilégios, tem a possibilidade de mudar essa realidade, né? E, ao mesmo tempo, vem fazendo escolhas históricas, sempre que a gente tem a possibilidade de... A gente está na encruzilhada da história, que a gente teve várias, né? Se a gente pega nosso contexto histórico, a gente teve várias oportunidades de mudar o rumo dessa barca. E principalmente as elites que tomam as decisões, elas sempre fazem a escolha errada, né? É sempre a escolha pelo caminho para garantir o privilégio. Então, eu lembrei desse livro do Gessé, A Elite do Atraso. Não sei se alguém tem alguma outra indicação em relação a isso, mas eu acho que fecha esse painel aqui com essa lição de casa, da gente fazer esse aprofundamento, essa reflexão. Fantástico. O Rodrigo já fez, inclusive, estava mostrando. Eu só queria que o Bruno, eu só queria só que você colocasse, você falando da sua dica, falar onde pra gente assistir, que você falou aí na entrevista, é no YouTube, fala um pouquinho mais da dica que você queria falar. É uma entrevista, né, com o Eloá Cruz. O nome da entrevista é O Caso da Vale do Rio Doce, né? E é uma entrevista de 1 hora, mas vale muito a pena, assim, porque ele vai a fundo em todo... Ele é um advogado, então ele vai a fundo em todos os caminhos que ele percorreu e todas as incoerências jurídicas e do processo de privatização, mas também do processo de segurar as ações dele e todas as outras ações públicas que foram movidas, né? E como ele leva de uma forma muito persistente, ele é assim, gigante. Você vê, ele leva
uma forma muito persistente, todas as outras ações pararam de ser, as pessoas deixaram quieto, né? E ele não deixa. E aí, quando ele faz uma coisa, ele consegue levar essas ações junto com ele. Mas vale muito a pena, assim, ver o como, né, assim, podemos, como cidadão, fazer a diferença, que é o que ele tenta fazer ali, mas também como que o sistema, ele se blinda, né? Então, então vale a pena assistir ali, eu acho que essa é a minha dica. Legal, né? Bacana, Bruno. Genial, genial, genial. Gente, em primeiro lugar, queria agradecer a todo mundo, tá? Foi fantástico. Você viu que esse encontro aqui a gente podia ficar horas e horas falando, e eu acho que é muito rico Muito aqui, cada um tem uma contribuição fantástica, né? Quero agradecer ao Luiz, Elaine, Rodrigo, Bruno, foi genial, tá? E até a próxima, pessoal.